16. Quem não tem Bíblia aí, nosso obreiro Juan vai estar aí emprestando algumas Bíblias para que vocês possam também, junto conosco, apreciar a palavra de Deus. Nós temos alguns convidados aqui nesta noite, visitantes. Como é que a igreja local os recebe? Amém? Você que é afastado de Cristo, você que nunca fez uma aliança com Cristo, se der desejo no teu coração, no final do culto quiser voltar e quiser fazer aliança com Cristo, a hora é essa. Amém? Os obreiros podem se sentar aqui na frente em nome de Jesus. Todos os obreiros que quiserem, senta aqui na frente. Amém? João capítulo de número 5. Quando o culto ele trata-se de libertação, são em muitas áreas diferentes, né? E nós vamos tratar hoje de uma delas, em nome de Jesus. Que sejamos libertos daquilo que está nos aprisionando nesta noite, em nome de Jesus. Coloque-se na disposição de ser liberto nesta noite. Apresente a Deus a tua causa até o final da pregação. Vai, se atraindo ou atraindo a sua atenção com aquilo que vai ser dito. Vai se interagindo com o que for lido e pregoado, para que você possa sair daqui com a sua libertação na mão. Nós estamos vivendo os tempos de Mateus 24:6 a seguir. O próprio Cristo diz: não vos assusteis, ainda não é o fim, mas são os princípios, ou o princípio, né? De coisas horrendas que irão acontecer nessa terra ainda. De tudo pior ou de mal que você já viu, Rodolfo, vocês ainda não viram nada. Estava vendo a reportagem ontem, um jovem de 12 anos, mais novo, mais velho com 17. Invadiram uma loja de motocicleta em São Paulo à noite, quebraram os vidros e cada um saiu pilotando uma moto. De 11 anos, não aguentava nem com a moto, teve que um vir ajudar ele. E esse garoto de 11 anos já tinha várias ocorrências na polícia. Então vamos ver coisas piores do que isso. Com 11 anos eu não sabia nem o que era o mundo. Não conhecia o mundo. Com 11 anos eu não conhecia nada. Os meninos hoje de 11 anos, a mente está como de 30 anos. Eu falo em conhecer as coisas, mas a imaturidade ainda é a mesma de tempos atrás. Só cresceu um pouco a maldade devido às janelas abertas que tem de ensinamentos para que eles precocemente virem homens e homens maus. Amém? A cura de um paralítico de Betesda. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Oliveiras, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus vendo, esse deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda.
Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda uma ou alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém? Antes de eu contextualizar, trazer alguns segredos, amado, já disse isso aqui, vou repetir outras vezes. O livro de João, ele se difere dos livros de Mateus, Marcos e Lucas, devido às escritas. E também, João, quando escreveu o seu livro, já há 20 anos havia morrido todos os apóstolos, os discípulos. E 20 anos depois ele escreve o seu livro, a ponto de alguns judeus e ortodoxos não acreditarem nesse milagre, porque esse milagre só está inserido no livro de João. Nem em Mateus, nem em Lucas e nem em Marcos você vai encontrar este milagre. E junto com este milagre, João só escreve mais 6, diferente dos livros que são conhecidos como livros sinópticos, que são Mateus, Lucas e Marcos, porque tem as mesmas ideias escritas e as mesmas quantidades de milagre. E João, ele escreve esse livro, e nós sabemos que estas festas judaicas eram 3 festas que eram obrigados os judeus a descerem para Jerusalém. Era a festa da Páscoa, a festa das cabanas, conhecida também como a festa dos tabernáculos, e a festa de Pentecoste, que era o final dessas festas, que era no 50º, 50 dias de festa depois, aonde ali, depois da ascensão de Cristo, em Atos 2, é onde Jesus, ou melhor dizendo, o Espírito Santo desce e batiza todas aquelas pessoas que estavam ali. Esse milagre é o único que Jesus, ele toma a iniciativa de curar. É esse milagre deste homem, que ele cura de uma enfermidade de 38 anos. Nessa época, esse homem, alguns historiadores chegam a dizer que ele estava entre 50 a 53 anos de idade, quando ele teve esse encontro com Jesus. E foi um pecado acometido, uma doença acometida por algum pecado que ele fez. Nós vamos ver porque isso, no final Jesus fala: vá e não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Porque às vezes a gente pensa que está na presença de Jesus, está tudo bem, pode fazer tudo errado, e o mal ainda não veio sobre nós. Mas quando vier, nós vamos depender de Jesus para que nós sejamos curados, libertos, ou coisas dessa natureza. E há uma interrogação aí, para que você, uma prerrogativa, que você vai ser curado, vai ser liberto, vai ser sarado de tudo, mas agora é uma nova chance e você tem que abraçar ela de todo o teu coração. Então, essas festas que Jesus descia eram festas obrigatórias, que os judeus onde estivessem tinham que vir, e Jesus participava de todas elas. Nessa época Jesus tinha saído, ou melhor dizendo, 4 meses depois, antes dessa festa, Jesus curou o filho do oficial, e 4 meses depois ele desce para Jerusalém, para essa festa, aonde ele encontra aquele homem em Betesda, que quer dizer lugar de misericórdia. E próximo tinha um templo, num puxadinho assim do lado. Se você for lá fazer uma pesquisa, você vai ver. Tinha lá o lugar onde tinha um tanque, tinha tipo um degrauzinho de escada feito como naquela época, onde tinha um tanque. E eles criam que quando a água era agitada, um suposto anjo descia, eles eram curados de qualquer enfermidade que eles tinham. E próximo ao tanque de Betesda tinha a porta das ovelhas, era onde o povo levava os sacrifícios das ovelhas para serem sacrificadas a Deus. Então, era um costume do povo em todas as festas, principalmente nessas festas anuais, que era o tabernáculo, a Páscoa e o Pentecoste. Eles desciam para esse local, era um tanque de purificação outrora, mas eles colocaram esse
desejo, ou essa intuição, ou essa crença na mente deles, que quando algum paralítico, cego, coxo, o que tivesse, descia naquelas águas depois de ela agitada, supõe, eles tinham uma suposição neles que era um anjo que descia e balançava aquelas águas, e quem descesse primeiro era curado. Aí aquele homem, todos os anos, ou em todas essas festas que tinham durante o ano, ele ia para aquele local para tentar ser curado. E nós vamos agora trazer aqui um contexto daquilo que Deus colocou em meu coração, e vocês vão comigo junto ler do versículo 1 até o versículo de número 5. O que nós não entendemos junto com o momento daquele homem, e ele não viu, e muitos do que adentram nos tabernáculos, nas sinagogas, nas igrejas, não sentem, é a presença de Jesus. E eu posso te confirmar, ou melhor dizendo, te afirmar e confirmar, segundo tudo que Jesus faz aqui nesse lugar, que Ele está aí perto de você, como Ele estava perto daquele homem. Olha o que aconteceu naquele dia. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e subia a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das oliveiras um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. A ideia que se dá daquele homem, a cama que ele levava era uma manta grossa de lã, que durante o dia ele punha como se fosse um colchão para que ele se deitasse, e durante a noite ele se cobria com fios caldantes que há no deserto. Imagina-se que aquele homem, todos os dias que ele ia para aquele local, ele ia se arrastando. A vida dele era se arrastar, porque ele não tinha o movimento das pernas. Durante 38 anos, não sei de que forma fora acometida aquela enfermidade, ou que pecado ele cometeu para que Deus derramasse sobre ele aquela enfermidade. Mas durante 38 anos, ele se rastejava. Imagina-se que naquela época não havia cadeiras de roda, não havia as formas fáceis de as pessoas se locomoverem de um lugar para o outro, devido às cadeiras de rodas, coisas que tem nos dias de hoje. Não tinha essas facilidades como moleto e coisas dessa natureza. E o que é que acontecia? Aquele homem se arrastava e se arrastou durante 38 anos, se humilhando diante de todo aquele povo, porque imagina na mente dele, jamais ele iria alcançar aquelas águas, jamais ele iria descer até o tanque de Betesda, jamais ele iria alcançar o seu milagre, porque ninguém que tivesse ali iria ajudá-lo, porque ele era pobre, não tinha condições de pagar alguém para que empurrasse ele até o tanque, e na frente dele tinham inúmeras pessoas. Nunca ele ia ser curado, mas o dono do milagre, o ser do milagre, estava naquele dia do lado. Interessante que Jesus poderia ter ido logo para dentro do templo, ou poderia ir pelo outro lado, mas ele quis ir por aquele lado, porque Jesus não aguenta ver ninguém sofrendo. Ele não suporta ver um servo sofrendo. E de repente no versículo número 6, ele não suporta. E ele vai dizer no versículo 6 assim, ó: e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Ou queres ficar são? Jesus muitas vezes pergunta a você se você quer um milagre, se você quer uma bênção, mas de repente você olha para o outro lado da sua vida e não deseja essa bênção. Quantas pessoas desejam ficar doentes só para ser visitadas? Desejam ficar na cama, no leito, para dar uma de coitadinha, se vitimizar o tempo todo para que alguém sempre esteja com ele ou com ela. E talvez, no momento como esse, Jesus perguntando: quer ser curado? Não, quero ficar aqui mesmo, porque sempre tem alguém me tratando,
Sempre tem alguém perto de mim. Sempre tem alguém me bajulando. Tem pessoas que inventam até doenças para que sejam alcançadas ou visitadas por outras pessoas. Mas não é isso que Jesus quer para a sua vida. Não é isso que Jesus quer para nossas vidas. O que Jesus quer é que de quaisquer enfermidades que nós estejamos sofrendo, seja ela carnal ou espiritual, Ele quer que você seja curado nesta noite. Mas você só pode ser curado, você só vai ser curado se você crer que verdadeiramente Ele existe e que verdadeiramente Ele faz um milagre que ninguém pode fazer. Havia esse momento, esse movimento entre os judeus ali, que um anjo descia e movimentava aquelas águas e as pessoas eram curadas. Sabe-se lá se era verdade. Mas o importante é, igreja, você ter um Cristo. E quem tem Cristo não precisa de anjo. Quem tem Cristo não precisa de águas milagrosas. Quem tem Cristo depende tão somente do que Ele pode fazer em tua vida. Eu não sei se na área do casamento, na área da saúde, na área profissional, na área espiritual, eu não sei em que área é, eu sei de uma coisa: Ele pode tudo, em todos nós. Então creia tão somente. Porque infelizmente, nós como seres humanos, acreditamos muito na força de outras pessoas, na mão de outras pessoas, no QI de outras pessoas, no indicativo de outras pessoas, na patente de outras pessoas, e não sabemos que temos um Pai provedor de todas as coisas, que não depende de mão humana para que Ele possa fazer um milagre na tua vida. Não depende que homem diga, não depende que mulher diga, porque homem e mulher só irão dizer aquilo que você precisa quando Deus autorizar. Não precisa de mão humana para te lançar num tanque, porque aquele que faz milagre não vai precisar te carregar, mas com uma única palavra você vai sair desse estado em que você se encontra. Não precisa de mão humana. No versículo 7, o enfermo vai dizer a ele, diz: respondeu-lhe ele dizendo: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É porque você crê no homem, é porque você acredita na esposa, no marido, nos filhos, no pai, na mãe, no patrão, no pastor, no padre, no pai de santo, porque você acredita naquele que se ensoberbece, diz que é alguma coisa, e você vai atrás dele, achando que ele pode fazer algo por você. Mas aquele que faz algo e não precisa de holofote, não precisa que ninguém o ovacione, não precisa que ninguém o aplauda, ele diz assim, aquele homem no versículo 8, Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. De imediato aquele homem pegou, enrolou aquela manta, pôs embaixo do braço e foi embora, porque ele creu, Juan, no milagre de Jesus. Imagina aí, vamos pegar o cenário, vamos ser sinceros, quantas pessoas céticas tem aqui dentro dessa igreja, e muitos que já se apostataram, não só aqui, em várias igrejas. Imagina você 38 anos se arrastando. Imagina que ele tinha até aquela doença de pele, de tanto ficar se arrastando pelo chão, de uma forma só, em cima daquele colchão. Pega uma doença na pele, né? Esqueci o nome que dá agora. Escária, né? Que fica com a pele. Imagina ele em cima daquele colchão todos os dias. Imagina aquele homem para fazer a sua necessidade fisiológica. Imagino eu que ele dentro de casa, não tendo um parente, porque se ele tivesse, estaria com ele naquele momento. A Bíblia não relata isso. Eu imagino ele se rolando de cima daquele cobertor grosso, daquela manta grossa, e se arrastando até um local para fazer as suas necessidades. Imagina a dificuldade que era para ele se higienizar depois de fazer os seus atos. Imagina como era a vida dele. E daí então, depois de 38 anos, chegar um homem do lado dele, ele deitado, e diz assim: levanta, pega a tua cama e anda. Quem aqui acreditar nisso? Quem acreditar em uma única palavra? Ele no mesmo instante pôs as duas mãos, levantou, enrolou, pegou sua bênção e prosseguiu.
Sabe o que é isso, dona Isabel? É quando a senhora vem para a igreja com perspectiva. É quando você vem para a igreja, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que esteja no final de tudo e diga assim, não tem mais jeito, você diz, ainda há uma esperança. E só Ele é minha esperança. Ainda espero no Senhor e eu tenho paciência, porque eu sei que Ele pode me curar. Então, quando aquele homem estava ali, Jesus foi naquele fatídico dia tão somente para liberar para ele uma bênção. E ele pode estar aqui nesta noite, e pode ter alguns de vocês aqui que sejam abençoados por ele, e por isso que ele está aqui nesta noite. Então apresenta a ele agora e diga a ele: eu quero que o Senhor me dê o meu milagre. Não adianta vir para a igreja e não receber. O que é que você vai contar lá fora? O que é que você vai contar para os seus amigos, para os seus irmãos em Cristo? O que é que você vai contar para os seus parentes ao vir para a igreja? Me conte um milagre, me fale alguma coisa, me relate algo para que eu possa crer nesse Jesus que você serve. Por que não está operando mais milagre, Márcio? Não é porque ele está inoperante em operar milagres, não. É porque nós estamos céticos, nós estamos mundanos, nós estamos completamente fora da realidade bíblica. Então você tem que crer. Olha que pergunta: você quer ficar sã? Peraí. Não, eu quero ficar aleijado o tempo todo. Porque ele testa a sua fé. Ele vai botar sempre alguma pessoa para te perturbar no momento em que você esteja para receber a sua bênção, para ver se serve de pedra de tropeço para que você não receba aquilo que Deus tem para te dar. Cuidado com seus amigos. Cuidado com quem se aproxima. Cuidado com quem até sorri com você. Sempre é dito isso aqui, é bíblico. Dão tapinha em suas costas, mas não querem ver o seu bem. Porque aquele homem, 38 anos, andando naquela situação. Tudo bem que a lei tinha que ser, louvado seja Deus, cumprida. Mas aquele homem, Júnior, tinha 38 anos. Quem te viu você no estado deplorável, no estado ruim, ao invés de se alegrar com a sua transformação, nunca vai acreditar que Deus pode te transformar. Aos olhos do homem e mulher mau, você sempre é uma miséria. Você sempre não vai prestar. Você sempre é aquela pessoa má. Aí diz, é obra de engano. Existe obras de engano sim dentro da igreja. Existe joio no meio do trigo. Mas tem pessoas que realmente foram transformadas pela vontade de Deus, porque se colocou na dispersação do Espírito Santo. E vão ter pessoas que não vão se alegrar com o teu milagre, com a tua transformação, com a tua cura, e vai estar o tempo todo cogitando que você não é o milagre de Deus. Tem milagre de Deus aqui nessa noite? Você é o milagre de Deus. Ainda que o diabo diga não, você é o milagre de Deus. Contrarie sua família, contrarie seus amigos, contrarie aqueles que sempre tentaram contra a tua vida, dizendo que você era um perdedor, uma perdedora. Você é um milagre de Deus. Pastor, mas está acontecendo tantas coisas contrárias de tudo aquilo que eu imaginava dentro da casa de Deus. Calma, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. E Ele está perto de você. Então o que é que está te oportunando? O que é que está te oprimindo? O que é que está trazendo uma tristeza extrema? O que é que está tribulando teu casamento? Tenha coragem. Lute contra tudo e contra todos e coloque nas mãos de Deus. Versículo 9. Sobre isso que eu estou falando, só adiantei o lado. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era um dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não tinha lícito levar a cama. Olha para isso, olha para isso. Olha o cenário, 38 anos. Todos os dias, durante 38 anos, algum daqueles homens, alguns deles, deve ter visto aquele homem, de eles ficarem pasmos e perguntar: você caiu no tanque? Como é que você foi curado? Não, é sábado, vamos cumprir a lei.
com seus pergaminhos debaixo do braço. São esses crentes que acham que são maior e melhor do que os outros. Temos que cumprir a lei. Não. Como é que você foi curado? Me conta este milagre. Mas tem gente que é assim. Você vai contar algum milagre para ele, ele vai até desconversar, para não participar da tua alegria. Você está contando, irmão, hoje eu estou na presença de Deus, é mesmo? Bora aqui falar isso aqui. Vai melhor dizendo, destoar o assunto para que você não conte as suas bênçãos. Tem irmão de igreja que você vai contar que comprou algo, que adquiriu algo, ele vai mudar a conversa para que não participe da tua alegria. Ou vai se juntar com outro irmão, deve estar roubando ali, ó. Está adquirindo um bem ali, está roubando. Porque não quer participar da sua alegria. Não quer participar da sua promessa. Por isso que nós temos que guardar alguns segredos e contá-lo tão somente a Deus. Mas pastor, é minha melhor amiga. Pastor, é meu melhor amigo. Pastor, é meu irmão. Pastor, esquece. Esquece. Confia em Deus. Busca Ele de todo o teu pensamento, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Esquece isso. Para de ficar contando sua vida para todo mundo ou para qualquer um. Nem todos que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todos que se assentam em bancos de igreja são verdadeiros adoradores. Tem pessoas que têm a natureza tão ruim, que somos munidos de quê? Corpo, alma e espírito. A alma, ela vai ser associada à natureza, que mesmo estando dentro da igreja, as suas visões são más, seus pensamentos são más, as suas intenções são malignas, as suas procedências são coisas horrendas. Ou seja, não deixou que Deus transformasse a sua vida, não deixou que Deus entrasse no seu coração. E esses tipos de pessoas não se alegram com a sua alegria, mas se alegram com a sua desgraça. Quer abrir a boca com outro irmão e dizer, você viu o que aconteceu com o irmão fulano? Ainda vai dizer assim, eu sabia. Bem que eu disse. Por quê? Espera tão somente que o mal aconteça na sua vida para contar a outras pessoas. Então o que aqueles homens fizeram? Rapaz, é sábado, não tinha lícito carregar a cama, é lei. Poxa, 38 anos. É lei. Se importavam com a lei, esqueciam a graça. Aí, no versículo, louvado seja Deus 10 ou 11, ele respondeu, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Ei, se Jesus mandou, vá. Se Jesus ordenou, vá. Se Jesus autorizou, vá. Não depende de ninguém, a tua promessa, ela é registrada nos céus, pela vontade de Deus, por intermédio do teu filho, e ninguém vai roubar de você. Não conta a ninguém não, só diz a ele, olha, vai falar com ele, porque foi ele que mandou. Se ele mandou, ele garante. E o interessante é que aquele homem não se acovardou, não teve medo das acusações, não teve medo da opressão, que no versículo 13, olha o que diz a palavra do Senhor até o 15º. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão daquela multidão que estava naquele lugar. Depois Jesus o encontrou no templo, agradecendo o milagre. Tem pessoas que recebem o milagre das costas de Jesus. Quantos aqui chegou sem nenhuma bicicleta? Eita, pastor, vai falar da minha vida, E Deus abençoou hoje das costas para ele. Chegou aqui, não tinha nenhuma bicicleta. Chegou aqui, era um bebum que nem carteira tinha.
Deus está trabalhando na carteira, né, varão? Trabalhando no veículo, né, varão? E Deus está te abençoando e você tem dado as costas para Ele. Olha a resposta de Jesus, ou a continuação da conversa. Mas, louvado seja Deus, perdão. Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa. Eu sou um deles. Cheguei na igreja, não tinha nem uma bicicleta. Apesar de eu ter tido quando eu era do mundo, mas perdi tudo, o diabo roubou tudo. Eu vinha para cá, que não tinha um coração de Maria. Quantas vezes eu vinha andando de lá até aqui na casa de minha sogra, para ver a varoa. Pegava Topic, não tinha coletivo. Era uma van, faixa amarela, que era meu Deus, de horas em horas em horas. Aí Deus veio e me abençoou, e tem me abençoado a cada dia. Deus tem feito um plano na minha vida que nem eu mesmo acreditava. Aí depois de eu receber a bênção, eu vou dar as costas a Ele. Eu não sou doido. Eu sei de onde eu vim, para lá eu não quero voltar. Só que você pensa que Deus não está vendo? Ele está vendo tudo. Ele está contabilizando tudo. Ele sabe como é que Deus trabalha com o ser humano, negão? Ele pega uma corda e deixa que você puxe, uma corda elástica. Aí você sai puxando. Mas uma hora, essa corda vai chegar no limite e Deus diz: chega, vem cá. E quando Ele puxar, meu amigo, a sua caminhada, a sua trajetória de Ele puxando a corda até chegar nele, existe muitas investidas satânicas que vai atribular a tua vida, que você não vai nem entender. E ai de você, se Deus tiver misericórdia, que você consiga regressar à casa dele. É como Ele disse à igreja em Tiatira: eu estou te dando tempo para que se arrependa. Por isso que Ele disse: cuidado, não vacile mais, não olhe mais para trás, não se misture com quem você se misturava, não ande com quem você andava, não tenha as práticas pecaminosas que você tinha, para que não te suceda algo. A Bíblia diz, igreja, que nós, quando estamos na presença de Deus e saímos, né, Paulo? São 7. Mas em nossas vidas, 7 demônios a mais. Pode me dar confirmação disso? Que eu sei que é Bíblia e vocês conhecem, quase todos aqui, principalmente que são evangélicos, pessoas que eram crentes, que vocês conheceram eles antes de serem crentes, ele ou ela, antes de serem crentes, entraram na igreja, fizeram aliança com Cristo, caminharam com Cristo e depois saíram. Olhe se o segundo estado não foi pior. Olhe, lembre de alguém aí. Eu tenho um menino que eu gravo ele no meu coração, não vou esquecer aquele menino nunca. Ele era bonitinho, todo fofinho, todo gordinho, eu gostava de abraçar ele. Sou homem, viu, igreja? Mas quando eu vejo um cara gordo assim, não sei o que, dá vontade de ir, sabe? Esse bicho já sabe que quando eu vejo ele, eu gosto de ir. Ele era todo gordinho, mas todo bonitinho, sabe? Com 15 para 16 anos. Quando eu fui na igreja Internacional da Graça cantar lá um hino em Marechal Rondon, esse cara tratou a gente com tanta destreza, com tanto amor, com tanto carinho. De repente saiu da igreja. Quando entrou, não bebia, não fumava, nem de casa saía. Era um menino hiper caseiro. O menino foi fumar maconha. Quando saiu, cheirar cocaína, andar com gatos e lebres. Na porta de casa, ó, a corda foi dada. Na porta de casa, malhado, na porta de casa, 0 hora. Quando ele bateu, que a mamãe abriu, que ele ia entrar, a mãe conta isso chorando. Chegou um cidadão de moto. Bora ali, fulano. Ele, a mãe: venha, meu filho. Quando a mamãe disser: papai, obedece. Venha, meu filho. Não, mãe, vou ali com ele rapidinho. Montou na garupa da moto. Foi a última vez que ele montou na garupa de uma moto paralela. O cara perdeu o controle da moto. Alguém aqui já viu a melancia espatifada no chão? Cabeça dele no meio fio. O cara caiu com ele na moto, ele pá.
nunca tinha posto um copo de cerveja na boca antes de entrar na igreja. Ai daquele que lança a mão no arado, Paula, e põe ela fora. Tu vai ser cobrado, mano. Aí você, poxa, passa um ano, passa 2, passa 3, tá tudo mil maravilhas, não vai acontecer nada não. Rapaz, o diabo, ele é articulador. Você já viu um animal quando pega uma presa, um animal feroz? Né? Alguns deles, antes de matar, eles ficam ali, né? Brincando com a comida. É lambe de um lado, lambe de outro. É assim que é Satanás com nossas vidas. Ele brinca com a gente. Aí Deus pega a corda, hipoteticamente. Satanás, agora a corda está sobre os seus domínios. Aí Satanás sai conosco como se fosse um cachorro. Até não pense que está ruim você estando na igreja, ou que está mal os momentos difíceis que vocês estão passando com Cristo. Porque como eu preguei aqui essa semana, se seu problema está ruim, tem pessoas com um problema pior do que o teu. Se o teu problema está ruim, se você for na casa de alguém, eu amava fazer, eu vou voltar a fazer, estou dando tempo a Deus, visita nos lares. É ali que você aprende a ser crente. Fui na casa de pessoas aqui que, né? Meu Deus, cada situação diferente uma das outras. Casos horrendos. Coisas terríveis. E as pessoas contando assim. Meu Deus, aquilo me dava forças. Porque eu estou vivendo num lar de paz. Por mais problemas que eu e a pastora tenhamos, ainda se torna ou ainda é um lar de paz. Aí eu vejo casos terríveis, terríveis dentro de lares aí, que só vocês sabem mensurar aquilo que vocês estão passando. Então quando você se depara com aquela situação, você diz, rapaz, eu estou bem e não sabia. Vou glorificar a Deus cada vez mais. Vocês estão aqui, ó. Quem está aqui para frente, dá uma olhada para trás. Todos vocês, dá uma olhada para trás para os irmãos. Está vendo? Dá uma olhada aí. Cheio! Dá uma olhada para trás para os irmãos. Dá uma olhada. Dá uma olhada, Dário. Você é surdo? Dá uma olhada para trás para os irmãos. Olha, malhado. Está com o pescoço duro? Fala assim com os mais fortes. Porque se tiver que apanhar, eu apanho logo. Olha, Wesley. Fala com os mais fortes. Vai apanhar. Bora, Júnior. Vai apanhar, apanha logo de uma vez. Está vendo a cara de cada irmão desse aí? De cada pessoa? Cada um deles tem um problema. Cada um de nós temos problemas. E problemas muitas vezes terríveis, que vai trazer uma comparação, né, uma semelhança com uma desse homem de 38 anos sofrendo. Tem algumas pessoas aqui que são sofríveis em algumas coisas, eu sei. Tem um pouco da história da missionária Paula ali, que se fosse algumas pessoas aqui já tinham saído da igreja. Olha, de hoje. Olha, de hoje. De hoje. Ai, Paula. Pessoas que têm, estou usando Paula porque tem outras que não posso falar aqui, mas Paula eu posso falar porque é algo que só ela e Deus sabe, porque ela está aqui dentro. Só ela e Deus sabe porque ela está aqui dentro. Eu não vou contar de outras pessoas. Se eu for falar aqui de Marcela, de André, de Rosa, de Carla, de Júnior, de Viviane, se eu for contar aqui, oh meu Deus do céu, Ana Isabel, vou contar da Ana Isabel aqui, as perdas de Lázaro, de Jerusa, se eu for contar de Dona Maria, aquela abençoada que ficou entre a vida e a morte lá no hospital, meu amigo, nós passamos por problemas e só Deus pode nos salvar. Mas entende uma coisa, o teu problema não é maior do que o Deus que você serve. Continua pelejando, continua chorando, continua sofrendo, continua se amargurando, mas continua buscando. Não desiste. Não desiste. Seu problema é seu, entende isso. Mas quem resolve é Deus.
precisa se colocar como um coitadinho não, porque você tem um pai provedor. Então cada um tem um problema diferente, mas o Deus é único, vivo, fiel. Se vocês fossem aqui, ou dar aqui a oportunidade para algumas de vocês, mulheres, eu vou falar nas mulheres, fosse contar um pouco da história aqui, não ia conseguir terminar de contar porque iria chorar. Não é, Rosana? Mandiaga? Não é, Tamara? Se fosse contar aqui, não é, Nayara? Se fosse contar aqui, não é, Marcela? Não é, Yolanda? Não é, cara? Se fosse contar aqui, eu ia ter que tomar o microfone dessa Dona Isabel. Oh, meu Deus, fosse pegar aqui o microfone, hein, Sheila? Vocês não iriam terminar de contar, porque vocês não iriam suportar quando começasse a lembrar do que vocês estão passando. Mas quem te dá o consolo é Jesus. É Ele que te põe de pé. É Ele quem te fortalece. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te trouxe aqui nesta noite. Ele é quem faz isso. Não perca as esperanças em nome de Jesus. Não te detenhas por palavras que vão tirar a sua visão da presença de Deus. Aquele homem, imagina quantas vezes o Vinícius, ele deve ter ouvido: oh, rapaz, você vai para onde, rapaz? Você é maluca? Se eu estou lhe passando aqui, você não vai conseguir descer aquelas escadas não, rapaz. Como é que você vai descer aquelas escadas, chegar num tanque de Betesda? Volta para casa. Para de ficar arrastando essa barriga nesse sol quente. Volta para casa. Está vendo que você não vai conseguir? Seu marido não presta, sua mulher não presta, seu filho está falido, ele vai morrer. Volta para casa. Essa doença é para a morte. Essa causa perdida. É assim que Satanás fica o tempo todo nos seus ouvidos. Volta, rapaz. Desiste. Olha como você estava mais alegre quando você estava no mundo. Pelo menos você se alegrava com seus amigos, com cachaça. Pelo menos você ia para um lugar, enchia a cara e esquecia. Volta. Ele disse não. Ele se arrastou 38 anos, e ele foi, e ele se humilhou, e ele tomou só nas costas, e ele pegou doença de pele, e ele foi se arrastando, se humilhando. Quando ele estava no lugar certo, na hora certa, quem estava de pé do lado dele é o grande eu sou. Ele disse: eu estou vendo a tua luta, mulher, eu estou vendo a tua luta, varão, queres ser curado? Deixe que ninguém te tire da visão, não. Continua caminhando. Ainda que rastejando for, continue. Ainda que se humilhando for, vá. Ninguém vai te ajudar não, só Ele. Você vai olhar para um lado e para o outro. Poxa, será que alguém não podia levar aquele homem e pôr ele pelo menos até lá? Como aquele pegaram o quarto e colocou e furou o telhado onde Jesus estava e levou aquele rapaz para você. Será que ninguém poderia? Tem humildade, tem um pouco de sensibilidade? Não. Deus quer que você se arraste nesse problema que você está passando, para que você entenda que Ele é Deus, para que no momento da sua vitória você faça como aquele homem. Jesus encontrou ele dentro. Ele poderia ir para vários lugares, contar familiares, viajar para falar parentes distantes, contar amigos que viram ele são, que provavelmente ele pegou aquela enfermidade de 17, devido à idade que foram relatadas aí em alguns historiadores, entre 17 e 18 anos. Quem conheceu ele ainda sã. Ele poderia ir para N lugares, mas ele escolheu o melhor lugar. Ele recebeu a bênção e disse: eu vou dar valor a quem é de direito. Quando Jesus está lá dentro do templo, quem Jesus se depara? Olha para cá, Jesus já se depara com ele de pé, curado. Eu não sei qual o problema que você entrou aqui nesta noite, mas aprende uma coisa, em nome de Jesus, Ele pode mudar essa situação. Sabe, rompa a barreira da iniquidade, do pessimismo, das palavras malditas que dizem você não vai conseguir. Você pode tudo. Tudo que você imaginar você pode.
Porque você tem um Deus forte. E eu posso tudo naquele forte que me fortalece. Então não adianta vir para a igreja e não conseguir bênção. Por quê? É porque você não crê. Aquele homem deitado naquele chão, Moisés, ele podia olhar para Jesus, imagina o Kid Busso, e olhar para ele e dizer: o que é que você quer? Está brincando comigo? Sabe há quantos anos eu estou aqui? Sabe há quanto tempo eu estou aqui esperando que aquelas águas se movam para ver se alguém me joga? Tu quer perguntar se eu estou sã? Se eu quero ficar sã, perdão? Vai brincar com outro, mas não. Eu imagino quando ele olhou para cima, ele não viu Jesus, ele contemplou só os céus. Ele disse: eu quero. Jesus, então levante. Ele: é agora. É agora. É momento de você crer que só Ele pode fazer. Fica de pé em nome de Jesus.